Seja muito bem-vindo de volta à série Delivery, a visão do futuro. Esse é o segundo episódio dessa série, mas atenção no que eu vou te falar agora. É imprescindível que você assista aos episódios na ordem desenhada, pois essa série foi elaborada para te guiar de forma eficiente nesse estudo e para que você possa aproveitar ao máximo esse conhecimento. Portanto, se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, você precisa pausar esse vídeo agora e assistir antes de prosseguir. Gostaria de agradecer a sua participação e o seu comentário aqui embaixo. É por meio da sua participação que realmente criamos uma verdadeira comunidade de empreendedores bem mais conscientes e bem mais preparados do país. No episódio de hoje, o Fernando irá revelar a sua grande descoberta para prever riscos no seu negócio de delivery antes mesmo deles se instalarem. Ele ainda vai apresentar os 5 pilares que todo empreendedor deve seguir para trabalhar de forma estruturada e fazer uma ótima gestão do seu delivery. Imagina o seguinte, você pega o seu celular e vai olhar o preço dos concorrentes aí no restaurante da sua região. Você imagina que para se destacar no mercado você precisa vender mais barato do que eles. Essa lógica é a lógica que a maioria das pessoas tem. Mas não é verdade que o mais barato é o que mais vende. E tampouco quem vende mais é o que tem mais lucro. Isso também não é verdade. Se você quer entender como dar o preço certo no seu produto, você precisa entender, em primeiro lugar, de precificação. Esse é o primeiro pilar. Você precisa saber exatamente para onde você está olhando. Eu vou te dar um exemplo. CMV significa custo da mercadoria vendida. E você precisa saber o seu CMV no centavo. Isso é fundamental e muito importante para o desenvolvimento do seu negócio. Chega de dar o preço olhando o preço da concorrência. Você precisa entender as variáveis no seu produto e olhar no centavo o seu custo de mercadoria vendida. Por exemplo, se você tem um hambúrguer com pão, queijo, cebola e pode até colocar um molho cheddar aí, mas para isso você precisa entender o custo no centavo daquele hambúrguer. O que vai balizar o seu preço não é apenas o custo para produzir o produto em si. Lembra que é preciso estruturar toda uma cadeia de valor para o seu negócio. Mas o índice financeiro do CMV é fundamental que você saiba no centavo. E para isso, a metodologia e técnica. Vou te mostrar como você faz isso. Eu desenvolvi uma planilha onde a gente automatiza todo esse processo de construção do preço variável. Você consegue, por exemplo, atualizar os valores e os preços que você comprou os seus insumos no mercado, cada insumo de cada fornecedor, e a planilha vai te dar sempre o preço do teu CMV atualizado. Entendendo o seu CMV, custo da mercadoria vendida, esse é o primeiro passo. Mas você ainda não tem margem de contribuição e margem de lucro. E muita gente confunde esses dois indicadores. Acha que se multiplicar o seu CMV por 2, por 3, o custo da sua mercadoria vendida, você vai lucrar, né? Olha só, imagina que você pretende vender um hambúrguer por R$20 e o custo dele é R$10. Você acha que está com 100% de lucro, mas isso é um erro grosseiro de precificação. Você precisa entender a estrutura de custo. Se você vende um hambúrguer por R$20, que custou R$10 para ser produzido, você tem os custos de embalagem, queijo, carne, molho e os demais insumos que compõem o CMV dentro desse produto. Ok. Ou seja, R$20 o preço de venda e R$10 o preço de custo. Logo, a referência de margem é sobre os R$20. Então,
você não tem 100% de lucro, e sim 50% de margem de contribuição. Paralelamente a isso, o CMV não é o único custo atrelado ao seu negócio. Você tem muitos outros custos, como por exemplo, luz, custo de entrega, funcionários, folha de pagamento, comissão, aplicativo, entre todas as outras variáveis. Então, em cima desses R$10 que você acha que sobrou e que muita gente acha que é lucro, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Desses R$10 que sobraram, você ainda tem muita conta para pagar. Esses R$10 que você chamou de lucro, ele se chama contabilmente de margem de contribuição. Em cima da margem de contribuição, a gente vai tirar muitos custos fixos e outros custos variáveis. O que sobra depois de pagar todas as contas é o que podemos chamar realmente de lucro. Entenda, não existe lucro em cima do produto. O que existe em cima do produto se chama margem. Então, a partir de agora, você está entendendo que o lucro vai muito além do CMV, vai muito além do custo da mercadoria vendida. Eu vou te dar outro exemplo. Eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de tripé da precificação. São 3 fatores fundamentais que todo mundo deveria saber. E quais são eles? O primeiro é a margem que você coloca no seu produto. O segundo são os custos fixos. E o terceiro é a quantidade de vendas que você consegue realizar dentro da sua operação atual. Esse tripé, combinado com cada indicador, é que vai te dar o resultado de que se a sua operação é ou não é lucrativa. Sem essa combinação de fatores, você não consegue entender se a sua operação está indo bem ou se ela está indo mal. Como valor referência, você deve buscar um CMV que representa até 35% do seu preço de venda. E a margem de lucro desejável do seu delivery deve ficar acima de 15% do valor total de vendas no mês. Você precisa entender e olhar de forma analítica esses números, de forma objetiva e também contábil. Por exemplo, se você tem uma margem muito pequena no seu produto e um custo fixo muito alto, com poucas vendas, certamente essa margem de lucro não vai ficar dentro do mínimo desejável. Você pode fechar o mês no prejuízo. Ou, se você tem uma margem muito alta, custos fixos baixos e vendas muito baixas, pode ser também que não seja o suficiente e você vire o mês também no prejuízo. Ou seja, margem alta não garante o lucro. O que garante o lucro é a combinação desses 3 fatores, que são o tripé da lucratividade, o tripé da precificação. Você precisa entender essa dinâmica, porque o que vai funcionar para o seu negócio de delivery talvez não seja exatamente o que vai funcionar para um outro delivery. Você precisa ter controle das suas próprias variáveis para tomar as decisões corretas dentro do seu negócio. E você pode estar pensando, mas como assim, Fernando? Você quer dizer que a margem não é o fator mais importante? Sim, exatamente isso que eu estou falando. A margem isoladamente não é o fator mais importante. Mas se você combiná-la de acordo com a metodologia do tripé da precificação, aí sim você abre espaço dentro dos outros indicadores e não precisa performar tão bem nos custos fixos e nem ter um grande volume de venda. Ou seja, se você tem uma boa margem, você não precisa vender tanto. Se você tem uma margem boa com custo baixo, também não precisa vender tanto para chegar ao lucro. Agora, se você vende muito, tem uma boa margem e um custo baixo, aí talvez seja o ponto ideal, onde inclusive eu recomendo para quem está começando ou está estruturando uma nova operação de delivery, já começar com as bases sólidas para crescer um negócio de maneira saudável, que é onde eu bato muito nessa tecla. Eu acredito que a gente tem que começar construindo os pilares sólidos do nosso negócio. E não só venda, venda, venda. Mas, Fernando, eu entendi. O preço final ficou caro. Quem vai comprar o meu produto? Bom, aí é uma desconstrução que a gente precisa entender aqui.
tem público para todos os tipos de produto, para todo mundo. A concorrência mais feroz é a que se encontra na guerra de preços e não trabalha a marca, qualidade e posicionamento. Você precisa entender que a qualidade na diferenciação, na maneira que você vai posicionar o seu produto, é de lá que vem a possibilidade de você navegar e competir de forma eficiente vendendo o seu produto pelo preço certo. Como eu falei no vídeo anterior, você precisa entender e aplicar no seu negócio a escala de valor. Aprender a gerar valor no seu negócio e fazer com que isso aconteça na prática, que os clientes paguem mais caro pelo seu produto. Isso vai mudar o jogo do seu negócio. Ou seja, entender a diferença entre preço e valor. Esse é o entendimento completo desse conjunto de regras de precificação, que vai desde o seu CMV, passando pela margem de contribuição, entendendo as variáveis de lucro e as estruturas de preço do seu negócio. Isso é que vai propiciar que você tenha uma base estrutural de precificação do seu negócio para vender pelo preço certo e ter longevidade no seu negócio de delivery. E o segundo pilar é o seguinte: se você não conseguir interpretar os dados que eu falei no primeiro pilar, você não vai conseguir funcionar bem no seu delivery. Então esses dados que estão todos os dias aí na sua frente, se você não consegue enxergar, é porque você não está treinado, não foi treinado para entender o que está por trás desses números. Você precisa saber exatamente o que olhar nesses indicadores, para que eles servem, e assim você vai conseguir posicionar muito bem o seu negócio. Eu vou bater nessa tecla. É preciso um olhar treinado, é fundamental, porque você pode estar aqui olhando esses dados na sua cara todos os dias. Na verdade, você não está enxergando nada, você está fazendo um voo às cegas. Então, é como eu digo, quando você começa bem e interpreta bem esses dados, é isso que vai te dar a segurança no preço que você está cobrando, fazendo com que o seu delivery se posicione muito bem. E aí sim, você vai ter um negócio altamente lucrativo. Então aqui eu vou te mostrar a pirâmide de posicionamento na prática. A gente vai colocar aí na tela a pirâmide para você ver. A pirâmide de posicionamento é muito, muito poderosa. Para que você entenda toda essa estrutura, para que a sua empresa, o seu delivery, seja um líder de mercado, é importante que você entenda os pontos essenciais que você precisa fazer para ter uma marca de valor. Beleza, então vamos lá? Vamos olhar aqui por dentro a pirâmide. Essência. Uma frase que emite a essência da sua marca. É uma frase ou uma palavra que reflete a essência. Então, o que seria isso? Por exemplo, eu montei meu delivery e a gente já trabalhava lá com massas frescas artesanais, que era uma receita da minha avó. Então, a gente fazia muito essa pegada da ideia de família. Inclusive, o nome do restaurante era Família Baldino, por conta da descendência italiana. E a gente trabalhava muito com essa pegada de uma comida afetiva, de uma comida de família, uma comida de vó. Então, uma frase que de fato reflita a essência da sua marca. Aqui, na parte de cima da pirâmide, a gente tem identidade visual, linguajar e estilos únicos no posicionamento. Então, pensa bem, posicionamento é algo que você precisa definir antecipadamente no seu delivery. Qual é o posicionamento que você vai ter? Então, identidade visual é importante. Um linguajar nas redes sociais é muito bacana que você tenha e tenha um estilo próprio. Se você é um restaurante mais despojado ou um restaurante mais tradicional, mais conservador, isso envolve cores, envolve palavras, maneiras como você vai usar o seu linguajar nas redes sociais, no Instagram, hoje que é a rede social mais forte para o nosso segmento de alimentação. Então é muito importante que você entenda que o posicionamento não é só o produto, ele passa por uma questão mais profunda, que é a maneira que você se relaciona com o seu público. Aqui embaixo a gente tem proposta de valor. Então, o que significa proposta de valor? Uma proposta
que diferencia você do seu concorrente. Qual é essa proposta? É a única coisa, por exemplo, que o dono de uma hamburgueria tem na sua hamburgueria que nenhuma outra vai ter. Talvez o seu blend específico de carne. Você pode ter, por exemplo, um blend de carne suína. Você pode ter um blend próprio. Você diz claramente, mas o meu blend de carne parece com os outros. Não importa ser parecido ou não. O seu tempero, a quantidade de especiarias que você coloca, é preciso deixar claro. Estamos falando aqui, não é de receita, é de marketing. Quando a gente pega grandes cases de marketing do setor de gastronomia, não é porque a linguiça é mais gostosa. Talvez a linguiça da Sadia ou da Perdigão, isso é posicionamento. É como dizem, o que é o seu produto. Isso é muito importante que você entenda. Então, qual é a proposta que diferencia unicamente o seu produto da sua concorrência? Em que forma você vai dar unicidade ao seu negócio? Isso é muito, muito, muito importante. Eu quero que você faça o exercício. Se você tem, por exemplo, uma confeitaria, eu estou usando esse exemplo porque há muitas confeiteiras e esse nicho no delivery vem crescendo demais, mas poucas confeiteiras têm receitas autorais. Está todo mundo replicando as mesmas receitas, os mesmos recheios, tipo ninho com Nutella, e poucos criando algo próprio, com um toque especial, algo realmente autoral. Esse é um ponto de diferenciação único. Assim como uma pizza de longa fermentação, um açaí com blend próprio e todos os nichos de qualquer setor de gastronomia no delivery, você pode criar uma proposta única de valor. Você tem que fazer isso, porque isso está na cadeia do nosso processo de diferenciação. Alinhamento sentimental e moral com o público-alvo. Onde está isso dentro da pirâmide? Vamos lá. Caráter e valores, portanto, é fundamental que a sua marca tenha um caráter e um valor muito forte. Fernando, então isso quer dizer que eu devo começar o meu delivery com caráter e valores, tudo muito bem construído? Claro que não. Eu estou só te mostrando idealmente como você deveria fazer. 99% das empresas começam com a vontade, sem entender claramente isso. Mas o conhecimento também impulsiona o crescimento mais rápido. Então, o que eu estou te mostrando aqui são pontos de atenção que você deve ter, tanto se você já tem um negócio ou se você está começando no delivery agora. Mas não se paralise por causa disso. Comece o seu negócio ou continue ajustando toda a sua operação para que as coisas aconteçam da maneira correta, entendeu? Isso aqui é conceitual, tá, gente? Eu sou muito da vida prática, do campo de batalha, mas é preciso que vocês entendam essa dinâmica, porque isso vai fornecer subsídios para que você consiga trabalhar bem a sua estrutura de valor, entendendo de forma clara o seu posicionamento. Então essa é a pirâmide de posicionamento e eu acho que deu para vocês entenderem muito bem o segundo pilar. Agora vamos falar sobre o terceiro pilar. Imagina que você olha para o iFood e pensa, o iFood é meu inimigo. Pô, Fernando, você está brincando comigo? Não, eu não estou brincando. Muita gente olha para o iFood e olha principalmente para as taxas e enxerga claramente o iFood como um mega vilão do setor de delivery. E eu vou te dizer que é justamente o contrário. O iFood pode jogar muito a seu favor desde que você entenda as regras do jogo e jogue de forma eficiente e prática. O iFood nada mais é do que o maior marketplace de delivery de alimentação do Brasil. E o que é o marketplace, Fernando? Nada mais é do que um shopping virtual, um shopping online e, nesse caso, focado no ramo de delivery de alimentos. No caso, o iFood ou qualquer outro aplicativo de delivery. Um marketplace para delivery é como um shopping cheio de lojas. São restaurantes, confeitarias, docerias, açaiterias, pizzarias, marmitarias e todos os demais nichos dentro do aplicativo. Esse modelo cria um ambiente atrativo para o público final, para que eles usem a ferramenta e pesquisem, façam ali dentro os seus pedidos de maneira prática e segura. Então, entendendo essa dinâmica,
Essas empresas investem alto para atrair clientes para dentro do seu aplicativo. Pagam caro nos programas de TV de grande audiência. Eles estão nos eventos, nas rádios, nos jornais e por toda a internet. É um grande investimento feito principalmente pelo iFood, que fomentou e desenvolveu o mercado de delivery no Brasil, com muita força, principalmente nos últimos anos. O iFood também não é seu amigo, mas o iFood deve ser sempre olhado como um grande aliado, porque sem ele você não conseguiria chegar em determinados clientes e que através dele e do investimento alto que ele faz em marketing, você consegue finalmente chegar. Entendendo esse jogo, ele está te dando de bandeja muitos e muitos clientes para o seu negócio. Imagina aqui uma empresa de aviação que transporta milhares de passageiros e diz para você assim: ó, eu vou todos os dias trazer milhares dos meus passageiros para passar aqui na frente do teu restaurante. Eles vão decidir se eles vão entrar ou não. É uma decisão de cada cliente, mas eu vou deixar eles passarem na frente do seu restaurante. Todos os dias, milhares de clientes. Mas se esse cliente que está dentro do meu avião decidir entrar no seu restaurante, comprar na sua loja, aí você me paga 12% de comissão sobre a venda unicamente efetivada. Então, seguindo essa lógica, essa é a correlação que a gente tem que imaginar que o iFood é o dono desse avião e não seria inteligente para o seu negócio abrir mão de tamanha quantidade de clientes em potencial que vão estar vendo a sua marca. Ou seja, um marketplace como o iFood, por exemplo, é um grande outdoor que leva a sua marca para lugares muito distantes, que você sozinho ou sem um alto investimento em marketing jamais conseguiria chegar. E você ainda só paga se a venda for efetivada. Toda exposição sem venda é muito barata. Então o jogo do iFood é esse, e é preciso jogar de forma eficiente, entendendo a mecânica e sabendo que o marketing do iFood é atrair clientes da televisão, da rádio, dos principais canais de internet, onde você sozinha teria grande dificuldade de alcançar. E se você não entender essa dinâmica de forma muito clara do que é o iFood e como você precisa trabalhar muito bem dentro desse marketplace, você não vai conseguir transformar toda essa oportunidade em venda. Então, eu quero te mostrar as técnicas que eu desenvolvi e a metodologia que eu descobri para fazer com que milhares de alunos crescessem muito e muito as suas vendas dentro do aplicativo. Se diferenciar muito, alavancar as vendas a patamares inimagináveis até aquele momento para esses donos de restaurantes. Organizando muito bem os conceitos básicos de precificação, de funcionamento do iFood e entendendo que essa taxa cobrada nada mais é do que um custo de aquisição daquele pedido que você entendeu e colocou dentro da precificação do seu produto. Ou seja, o iFood não é vilão. O vilão do seu negócio está sendo você, que ainda não entendeu a real maneira de usar um aplicativo que gera milhões de pedidos por dia para que ele jogue a favor do seu negócio. Bom, dentro disso você pode estar me perguntando: pô, Fernando, mas eu estou construindo uma casa em terreno alugado. Sim, é verdade. E é por isso que eu vou entrar agora no quarto pilar. Você precisa sim entender a mecânica de vendas do iFood e vender muito, inclusive, pelo marketplace. Isso é fundamental para o seu negócio. Se você usar ele como aliado, ele nunca vai ser seu inimigo. Ele vai ser sempre um ponto para ajudar você a crescer muito as suas vendas e se relacionar bem com esses aplicativos, gerando muitos e muitos clientes, frutos prósperos para o seu negócio. Só que isso não é suficiente quando a gente pensa nos princípios de um delivery que quer viver no longo prazo. Você precisa também construir a sua casa em terreno próprio, e o terreno próprio são as vendas diretas. Você precisa aprender a estruturar canais de vendas diretas, como cardápio digital, pelo WhatsApp, anúncios na internet,
utilizar ferramentas de inteligência artificial, anúncios de forma analógica, como panfletos, também tráfego pago, anunciar no Instagram, usar o Facebook, ter um Instagram próprio, com conteúdo bacana, produzido para o público correto. Inclusive hoje nós temos um grande canal de aquisição de clientes, que são as parcerias com influenciadores digitais. Tem muita gente bombando de vender com essas parcerias. Então, você precisa entender como atrair os clientes para comprar não só no seu iFood, mas também no seu canal de vendas diretas. Que através dele você pode inclusive converter clientes que vieram pelo iFood e construir de fato um funil de vendas diretas de forma clara e objetiva. Talvez você esteja se perguntando: o que é isso de funil que você está falando, Fernando? O que é um funil de vendas? Vamos lá. Vou te mostrar o conceito de funil de vendas e é muito importante que você entenda esse conceito para estruturar qualquer ação de marketing que você vai fazer aí, seja no iFood, seja nas vendas diretas ou seja de qualquer outra forma. O importante é que você entenda e saiba estruturar os funis de venda para o seu negócio. Captar clientes o tempo todo. Então, eu vou mostrar para vocês o funil de vendas. Você imagina que todas essas pessoas aqui fora do funil, que estão aqui em cima, que você está vendo, todas elas são pessoas que não conhecem o seu negócio. É o mundo lá fora. Hoje, elas não sabem que o seu delivery existe. É a primeira camada do funil e a primeira ação de marketing que você precisa fazer. Então, quais ações de marketing você pode fazer para que os clientes saibam que você existe? Por exemplo, estar cadastrado no iFood, na Rappi, em qualquer outro marketplace, uma boa página no Instagram. Você pode fazer ações, por exemplo, de tráfego pago ou mesmo organicamente no Facebook, panfletos, outdoor, anúncios analógicos e utilizar também o que a gente falou agora há pouco sobre os influenciadores digitais aí na sua cidade, na sua região. Bom, esse primeiro contato que esse cliente lá de cima não te conhecia, se ele foi impactado por um anúncio, ele passa a ter um estágio de consciência maior do seu produto. E ele já está mais propício a comprar, porque ele já sabe que você existe. Porque antes ele nem poderia comprar o seu delivery, porque simplesmente ele não sabia que você existia. Mas agora ele já viu o seu cardápio, ele já foi impactado por um anúncio seu. Então, algumas milhares de pessoas que já foram impactadas por uma ação, por um panfleto, por um tráfego pago, algumas dessas pessoas vão parar e vão olhar para o seu negócio. Algumas dessas pessoas vão parar e olhar. Outros estão distraídos, mas todas elas, de alguma maneira, foram impactadas pelas suas ações. Então, ela desce, ela entra para esse primeiro estágio do seu funil de vendas. Mas ninguém comprou, tá bom? Nessas duas primeiras etapas do funil, ninguém comprou. Então, vamos entender aqui direitinho qual é o segundo passo dessas pessoas no seu funil. Essas pessoas que de alguma forma foram impactadas pelas suas ações de funil, mas não compraram. Foi o que eu falei. Ali na parte de cima, a primeira parte das pessoas elas viram, mas não interagiram. Depois elas tiveram alguma consciência do seu produto, ou seja, entraram no seu cardápio, mas não compraram. No iFood, ele te mostra inclusive quantas pessoas entraram no seu cardápio, colocaram o produto na sacola, mas não finalizaram a compra. E aí já temos a terceira parte do funil de vendas, que é o cliente que comprou pelo menos uma vez. E ele está aqui, você está vendo que está mais vermelho? Então, esses vermelhos são os clientes que a gente chama de público quente. É o público mais aquecido. É o cliente que já comprou uma vez, ele ainda não é um cliente recorrente, mas ele já é um cliente que a gente chama de público quente. Não só conhece o seu delivery, mas como ele já teve uma experiência com o seu produto. E o último estágio do funil são os clientes recorrentes. É aquele cliente que está pedindo sempre, já tem essa experiência com o seu produto, compra sempre, gosta do seu produto. Mas para você entender a mecânica, é fundamental perceber que esse cliente passou por todo o processo do funil,
desde os primeiros anúncios, as primeiras conversões, aqueles outros clientes que estavam distraídos, que não pediram. É um composto de ações que fazem com que a mágica do funil de venda de fato aconteça e gere vendas todos os dias. Então, quando a gente olha aqui embaixo o número de clientes, você vê que a proporção é muito menor do que as pessoas que não compraram, que é o processo de fato do funil de venda. E assim também é dos clientes do iFood, dos clientes impactados pelas suas ações de venda direta. Assim funciona um funil de vendas. E o que são essas poucas pessoas? São as vendas geradas de um impacto sobre muitas pessoas que vieram pelo seu anúncio. E sempre vai ser assim. E por que sempre vai ser assim? Porque nem todo mundo que vê o seu produto compra. Qualquer grande empresa de qualquer segmento do mercado, ela impacta milhares de pessoas para algumas poucas comprarem. Então, é um percentual. Você tem que olhar sempre o funil de venda do iFood ou de qualquer outra ferramenta que você vai ver. Poxa, só isso comprou? Não é um problema, é assim mesmo. E é por isso que a gente tem que desenvolver métricas para atrair muita gente lá em cima e que a gente sabe que a conversão vai ser menor. É assim que é o jogo. Entendendo isso, você pode trabalhar assim o seu funil de vendas diretas, o seu funil de vendas no iFood, para fazer com que as ações do seu cardápio digital, por exemplo, funcione muito bem, né? Independente se as vendas forem no WhatsApp, que também funciona muito bem. É importante que vocês entendam isso. Então, não é trabalhar para fazer só algumas ações específicas com alguns clientes que nunca compraram, mas também fazer anúncios para os clientes que compraram, fazer testes de aplicação de anúncios no seu negócio. O que funcionou? Fazer pesquisa com os clientes que compraram, entendendo cada estágio de cada cliente dentro do funil de venda. Isso é extremamente importante e fundamental. Entendendo essa dinâmica, você pode construir vários funis de vendas, um para o público frio, outro para o público quente, outro para o público morno. E o que é o público morno? É aquele que já conversou com você no WhatsApp, mas não pediu. Você pode, por exemplo, criar uma ação de venda específica para esse público. E isso é muito poderoso, porque você entende o estágio que cada público, cada cliente está dentro do seu funil de venda. Isso vai fazer com que você consiga aumentar a conversão de forma eficiente. Por isso, o conhecimento te joga para outro nível. É importantíssimo que você entenda isso aqui. Esses conceitos são fundamentais, beleza? Então, entendendo tudo aqui direitinho sobre o funil de venda, vamos seguir. Então você já percebeu que ficar nas mãos do marketplace é um risco e você precisa estruturar a sua casa própria. Porque é importante você construir o seu canal de venda direta? Sim, você tem que ter o seu próprio cardápio digital. Você tem que ter o seu próprio WhatsApp para receber os pedidos. E é aqui que entra mais uma ação poderosa de vendas. Disparos de mensagens em massa no WhatsApp. Nada de lista de transmissão. Enviar conversa pessoa por pessoa em cada contato dos seus clientes. E tem muitos meios de fazer automações para que esse disparo de fato aconteça e seja eficiente. Ter uma pessoa da sua equipe coletando os pedidos no direct do Instagram, por exemplo, você estrutura muito bem o atendimento direto para que esse cliente que vai comprar de você todos os dias seja efetivamente um cliente recorrente. E não são, inclusive, os mesmos clientes que estão no iFood, porque o cliente do iFood ele está acostumado com a plataforma. O cliente que pede direto aí no seu delivery é o cara que vai estar acostumado a pedir também no seu canal direto, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no seu cardápio digital. É possível, inclusive, que algum cliente fuja de um lado para o outro. Sim, é possível essa migração, mas geralmente esse processo não é muito grande, nem do iFood para o seu canal direto e nem do seu canal direto para o iFood. É importante você entender essa dinâmica, porque ela pode acontecer, mas não é algo que seja relevante aí
naturalmente. Você tem que ter gestão sobre os seus clientes. Se por qualquer motivo, uma mudança no algoritmo do iFood ou por qualquer motivo o seu cliente do iFood não conseguir te encontrar no aplicativo, ele precisa ter um canal de fácil acesso a você. E esse canal será um canal de venda direta. Então, eu percebi que não dá para a gente depender só do marketplace o tempo todo. A gente precisa sim construir a nossa casa no nosso terreno. E tudo bem se você começou a escalar as suas vendas no iFood, não tem problema nenhum, nada de errado nisso. O importante é que você agora, o quanto antes, comece a estruturar os seus canais de vendas diretas para que você tenha mais independência e autonomia e, por consequência, maior lucratividade para o seu negócio. Os deliveries que prosperam mais são aqueles que têm mais canais de vendas e não são aqueles que dependem só de um ou de outro. E se você está bem estruturado em vários canais de venda, se acontece alguma coisa, algum problema em qualquer um desses canais, você tem vários outros para sustentar. É como se fosse um avião que tem 4 motores. Se um desses motores der um problema, você ainda tem mais 3 motores para esse avião continuar voando. Se der problema em 2, você ainda tem 2. Se der problema em 3, você ainda tem 1. Então, funciona dessa maneira. Tem muita margem de segurança para continuar recebendo os pedidos e atendendo o seu cliente. Porque no final das contas, clientes é o que mais importa para o seu negócio. E o quinto pilar que eu descobri é a recorrência. A gente precisa estruturar muito bem o nosso negócio e se você não aplicar de forma eficiente esse quinto pilar, todos os outros anteriores que eu falei vão por água abaixo. Porque sem recorrência, o seu negócio não sobrevive. E o que é recorrência, Fernando? A recorrência é o cliente que compra de novo, de novo e de novo. Não é uma estratégia de marketing, não é um funil de vendas, não há uma estrutura de geração de valor que sobreviva a uma operação que venda uma única vez para o mesmo cliente. Você precisa construir e ter recorrência no seu negócio. A recorrência, ela vem de estruturas muito claras que você vai compor dentro da sua operação. Pensa, você faz todo esse trabalho de precificar o seu produto de forma correta, de posicionar o seu delivery para o público certo, entender as mecânicas do iFood, dos outros marketplaces, estrutura todos os seus canais de vendas diretas para receber esse cliente. Você faz todo esse trabalho e o cliente faz o primeiro pedido, te dá um voto de confiança e você não trabalha muito bem essa recorrência, você simplesmente joga tudo por água abaixo, tudo na lata de lixo. Uma operação de delivery é uma coisa muito séria. Cuidado com o seu cliente, isso é muito importante. Se lembra da aula de ontem que eu falei da diferença entre aqueles deliveries que funcionam e os deliveries que não funcionam? O olhar para o cliente, o cuidado que você vai ter, a sua operação, a consistência operacional, os dias abertos, o cumprimento dos prazos, tudo isso é a base fundamental para que a recorrência aconteça efetivamente no seu delivery. Não ache que você pode fazer o que você quiser com o cliente só porque ele já compra de você. Você precisa cuidar muito bem desse cliente. E para cuidar muito bem dele, você precisa ter estruturas operacionais que funcionem. Você precisa ter uma equipe organizada, você precisa ter motoboys que entregam rápido e com qualidade o seu produto. Você precisa ter um processo sistêmico dentro do seu delivery, desde a hora que o pedido entra até a hora que o pedido chega na casa do cliente. Você precisa entender essa mecânica. Parece complicado, mas quando você estrutura as bases do seu delivery, desde a sua operação de cozinha, quando você produz e solta rápido o seu pedido, até quando você entrega na mão do motoboy, estruturando também os seus processos de compra, as estruturas de cardápio, toda essa dinâmica que envolve o delivery precisa ser muito bem
organizada e estruturada de forma que você consiga ganhar velocidade, escala e principalmente fazer com que as suas vendas aconteçam independente se você vai vender pelo canal de vendas A, B, C ou D. Parece difícil, mas usando essa fórmula que eu vou te mostrar, você vai perceber que é totalmente aplicável e você vai conseguir organizar tudo isso de forma clara e objetiva, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Então, Fernando, o que você quer dizer é que se eu tiver os 4 pilares de funcionamento, mas eu não tiver recorrência no meu negócio, o meu negócio não vai funcionar? Exatamente. E o contrário também. Não adianta você ter recorrência se você não tem os 4 pilares muito bem estruturados. Inclusive, os dados estatísticos de todo o mercado comprovam que os 5 pilares juntos fazem com que o negócio prospere ao longo do tempo. Ou seja, não é só uma ideia da minha cabeça. Está comprovado. Inclusive, eu aplico isso no meu negócio, no negócio dos meus alunos, dos meus mentorados. Eles aplicam e dá certo. E o que a gente vê são negócios de delivery que prosperam e transpassam a barreira do tempo. O que mais tem por aí são promessas de mirabolantes, de delivery milionário, de ficar rico do dia para a noite, as fórmulas mágicas e os tais segredos do iFood. O que eu faço no meu negócio e aplico no negócio dos meus alunos é a estrutura básica de longo prazo e eu acredito que é isso que vai fazer com que o teu delivery cresça de forma sustentável ao longo do tempo. Ou seja, os 5 pilares funcionam muito bem em conjunto e isso é que gera o resultado. Então, eu percebi que se eu não passasse isso adiante, toda essa experiência que eu construí ao longo de 20 anos dentro dos meus negócios, do meu delivery, dos meus alunos, dos meus mentorados, entendendo essa mecânica, seria muito egoísmo da minha parte. E eu precisava alertar cada vez mais e mais pessoas. Eu já passei por isso, eu já quebrei, eu já senti a dor de quebrar um negócio e não saber o que mais a gente precisa fazer da vida, de não ter uma luz no fim do túnel, de não ter uma direção, de não saber para onde ir. E quando eu entendi que existe uma mecânica replicável e acessível para todo mundo, eu não podia mais guardar isso só para mim. Eu precisava mostrar isso para cada vez mais pessoas e por isso eu decidi compartilhar isso aqui. Decidi criar esse curso para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de uma forma imensa. O meu desejo é que realmente as pessoas tenham acesso a essa informação e que todos saibam realmente enxergar o seu negócio e que tenham os melhores resultados possíveis. Ou seja, que os negócios durem ao longo do tempo. Talvez você esteja se perguntando, será que isso realmente funciona para mim? Será que isso realmente funciona para o meu tipo de negócio? Quando o empreendedor que está administrando seu delivery usa como parâmetro principal as referências de preço da concorrência, ele não sabe que mesmo vendendo bem, corre o risco de ter que parar suas operações diante das crises e das flutuações de mercado. Se ele usar somente essas referências, a sua leitura não será verdadeira, pois quando o empreendedor não sabe identificar uma margem de lucro baixa ou inexistente, o risco desse delivery falir é alto. 80% dos negócios de delivery que não sobrevivem ao primeiro ano de existência estão com faturamento dentro do esperado, mas outras deficiências, como a falta de lucratividade, baixa recorrência e a não compreensão correta do CMV, indicam risco de falência. A grande maioria dos negócios de delivery apresentam resultados dentro dessa faixa de risco, porém, com um risco eminente já estarem entrando em uma faixa de risco grave. E esses indicadores precisam ser identificados. É por isso que às vezes você, empreendedor, se sente frustrado e muitas vezes até decepcionado com seu delivery. Isso acontece apenas porque você ainda não tem uma visão clara sobre o que está acontecendo com seu negócio.
Muitas vezes, quando você analisa suas vendas, os parâmetros e os faturamentos estão normais. Só que acontece do seu delivery logo depois começar a apresentar riscos graves. Isso acontece porque você foi treinado para enxergar apenas o faturamento e a quantidade de vendas, e não a margem de lucro e os custos operacionais do seu delivery, que são indicadores indispensáveis para prever os riscos que estão por vir. Agora, imagine como seria você olhar para o seu delivery e conseguir se antecipar para se estruturar e estar melhor preparado para superar as incertezas do futuro. Nós estamos preparando tudo para em breve abrirmos uma nova turma da Escola de Delivery, onde Fernando Baldino vai ensinar tudo que o empreendedor da área de alimentação precisa saber para ter o controle do seu delivery através de uma ótima gestão do seu negócio. Enquanto isso não acontece, deixe seu comentário aqui embaixo e nos conte o que mais te interessou até agora na série Jornada do Delivery, a visão do futuro.